Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar a pergunta 399, tá? Que também é uma pergunta um pouquinho maior aqui, é apenas ela no vídeo de hoje. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Que os espíritos nos trazem. Muito a miúde, isso é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. E aí Allan Kardec traz alguns comentários aqui para nós, tá? Vamos lá. Chegada ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. E Allan Kardec continua aqui com a gente. Vamos lá. Mergulhada na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga a consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto se é certo que este não se lembra delas com precisão. Não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição, e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem se atendem às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, prova com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Tá? Então, a gente não tem, né, acesso aí às vidas anteriores, quando estamos encarnados aqui, mas a gente tem pistas, né, que nos são dadas através das provas que a gente está passando aí, isso que Allan Kardec principalmente trouxe para a gente, tá? Você quer ter pistas aí do que você fez no passado de errado, por exemplo? Imagine que você está no momento de passar grande humilhação. Provavelmente é porque você foi muito orgulhoso na vida passada ou em vidas pregressas aí, porque você precisa aprender sobre isso, né? Imagine que a gente trabalha muito, né? Um trabalho forçado aí, como ele traz pra gente.
é porque provavelmente fomos preguiçosos aí na vida anterior ou nas outras vidas aí, nas outras encarnações, tá? Imagina que a gente tem ingratidão dos filhos, é porque fomos maus filhos, né? Então ele traz alguns exemplos aqui pra gente. Então é fácil saber quais são as provas que a gente tem que passar nessa encarnação, basta saber em quem estamos, qual é a dificuldade que estamos passando, tá? E isso dá um bom sinal do que precisamos ajustar com as leis de Deus. E vale lembrar, né, que o nosso livre-arbítrio sempre prevalece, tá? Então, nós fazemos lá no mundo espiritual, antes de encarnarmos, acordos ali com o tipo de prova que a gente vai passar aqui na encarnação. No entanto, quando estamos encarnados, nós temos o livre-arbítrio entre passar ou não por aquela prova, tá? Os espíritos superiores geralmente nos envolvem, nos dão força para conseguirmos passar, desde que a gente não fique reclamando e murmurando da prova aí que a gente passou na encarnação atual, tá? Então, na verdade, ela é um resgate aí de problemas e falhas que tivemos no passado, mas elas também são a garantia de um futuro melhor, tá? Porque se nos ajustarmos com as leis de Deus e passarmos pelas provas agradecendo inclusive a Deus pelo aprendizado, nós vamos numa próxima encarnação ter uma encarnação mais leve, tá? Então, essa questão aqui traz lições muito importantes para nós. Acho que vale a pena aí, quem puder, tiver oportunidade, ler aí, reler aí, e assistir o vídeo mais de uma vez, porque é muito importante essa pergunta para nós, tá? Então, por hoje é isso, que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.